agradecer primeiro a toda a gente que veio, obrigada por estarem aqui, explicar um bocadinho Primeiro, obrigada por estarem aqui, ainda por cima num final de tarde, um dia de semana, sei como isso é complicado, fico mesmo muito agradecida a todas as pessoas que vão chegando. Queria primeiro explicar um bocadinho o conceito desta conversa, porque é que a estamos a fazer, e depois vou apresentar-vos extraordinárias convidadas que aqui estão, para fazermos uma conversa, todos, que há de acabar um bocadinho antes das 7, que é o tempo que nós temos, para nos organizarmos todos. Então a ideia é a seguinte. Tenho eu a opinião que uma Presidente da República, mais talvez do que escrever cartas de amor ao Governo, a jurar a sua fidelidade, como Coutrinho propõe, deve, pelo contrário, escrever cartas ao país ou talvez ouvir as cartas que o país tem para a Presidente da República. Isso parece-nos bastante mais importante. E, assim sendo, criámos este conceito de laboratórios. Laboratórios do que eu acho que pode ser um mandato de uma Presidente da República, usando a sua magistratura de influência para ouvir as pessoas, para aprender com elas e dando-lhes voz e aprendendo uns com os outros, umas com as outras, termos melhores soluções para as crises que atravessamos. Tivemos um primeiro laboratório do ambiente na Figueira da Foz, com organizações locais que na sua aldeia lutam pela qualidade ambiental. E hoje, ouvimos pessoas, portanto, que estão a fazer lutas que parecem impossíveis, contra grandes interesses económicos, a favor da saúde pública das suas populações, porque às vezes há a ideia de que a democracia está frágil, que as pessoas não participam e nós precisamos de ver o caminho que fazemos juntas e o que está a acontecer de diferente, porque há muitas coisas a acontecer que precisam dessa visibilidade, precisam dessa voz. E hoje a ideia é falarmos de mulheres e falarmos de um tema que acabou por reunir pessoas diferentes por razões diferentes e aqui não estão, que é o nosso acesso à saúde. Na verdade, é uma coincidência trágica que estejamos a falar destas coisas num momento em que a saúde em Portugal está a viver uma crise tão grande e em que as mulheres sentem esse impacto pela falta de acesso à saúde. As urgências de obstetrícia fechadas, as urgências de pediatria fechadas, são um impacto primeiro nas mulheres. Mas a ideia desta sessão era, através de pessoas que se juntaram para falar de temas que são tabus, irmos mesmo contra os tabus da participação das mulheres e do seu lugar na democracia. E na saúde há muitos tabus. Temos vindo, aos poucos, a perceber, por exemplo, como há menos investigação sobre os corpos das mulheres do que sobre os corpos dos homens, como seja na investigação científica, seja na prática clínica, há muitas coisas que não são pensadas para as mulheres e que as mulheres sentem que não são ouvidas. Os profissionais de saúde serão sempre importantíssimos neste debate, mas hoje não trago aqui profissionais de saúde. Trago esta ideia de que na democracia todos falamos sobre aquilo que nos importa. E isso é importante. E convidei para a conversa 3 mulheres, a Ana Coucelo, a Cristina Mesquita e a Ana Marco. A Ana Marco teve um imprevisto, vai tentar chegar ainda. Se ela chegar, ótimo, se não, vamos fazendo a conversa. Já combinei com ela que é assim mesmo. A nossa vida também é feita de imprevistos. Precisamente para falarem do caminho que vamos fazendo, do que já fizemos, do que temos para fazer. Eu falarei alguma coisa no fim, queria só agora apresentar e passar a palavra. A Ana Coucelo trabalhou com governos logo no período revolucionário em Portugal e fez parte da primeira... eu não tenho aqui o nome escrito. E agora não sei dizer. Mas, para nós termos noção de como era difícil discutir isto, a Ana Coucelo dizia-me no princípio, o melhor era dizer que eu achava que não há democracia sem as mulheres terem poder. Porque o termo paridade só apareceu nos anos 80. E, portanto, aquilo que se falava na altura, na Revolução, é de que as mulheres na democracia devem ter poder. E a Ana fez parte do primeiro grupo sobre democracia paritária, que houve em Portugal. É cofundadora da Plataforma Portuguesa dos Direitos das Mulheres. Também fez parte da associação que juntava os países meridionais sobre os direitos das mulheres, foi cofundadora da Rede de Mulheres Autarcas, faz parte do Lobby Europeu de Mulheres e, enfim, tem estado a trabalhar sobre esta ideia de que na democracia as mulheres têm que ter poder. Qual foi o caminho feito e como ela vê o período que estamos a viver, é também para isso que a convidei a falar. E, portanto, eu passava a palavra à Ana Coucelo.
a seguir à Cristina Mesquita. A Cristina Mesquita é de Ciências da Comunicação, também apareceu no ativismo porque sim, porque a vida a empurrou, e faz parte, é presidente, é fundadora da Associação Vida, que é a Associação Vidas, que é a Associação sobre os Direitos das Mulheres na Menopausa, e que tem posto o país a falar de uma coisa que não se falava, que é as mulheres também têm menopausa. E isso tem dado muitas conversas, tem disputado muitas conversas. Ana Marco, vocês sabem, é jornalista, é radialista e fez, não sei se viram, uma publicação que foi muito divulgada nas redes sociais a dizer parabéns a mim, estou na menopausa, mostrando que nós podemos celebrar todas as etapas da vida da melhor forma. Eu vou passar-lhes a palavra, a ideia é mesmo esta, a ouvirmos como é que chegamos a ativismos, como é que chegamos a lutas, como é que fazemos lutas, mulheres que vêm de caminhos diferentes, que se juntam nesta causa de uma democracia paritária, nesta causa de quebrar o tabu do papel das mulheres na política. E numa candidatura presidencial, em que há 10 homens e uma mulher, quebrar o tabu da política portuguesa de que podemos ter uma mulher presidente não é coisa pouca. Vimos de caminhos diversos da política, encontramos-nos aqui, que na democracia as mulheres têm de disputar o poder, não temos vergonha de o fazer, não pedimos desculpa pelo fazer, porque sabemos que esse é o papel também que nós temos, garantir igualdade. E que a igualdade é tão boa para as mulheres como é para os homens e é um caminho que nos cabe fazer. Passo agora a palavra à Ana Conselho, vai começar esta conversa. Ana. Obrigada, Catarina. Boa tarde. Está ligado, está. Obrigada. Obrigada pelo convite. Não sei se estarei à altura e queria começar por a felicitar pelo papel que tem desempenhado nessa luta pelo poder pelas mulheres. Eu verdadeiramente nem sei muito bem por onde é que é de começar, porque isto é complexo, denso, e não pode ser tratado pela rama, como muitas coisas hoje em dia são tratadas politicamente pela rama, porque é preciso corresponder à ditadura das televisões, roubando um conceito que eu vi há pouco. E, portanto, tudo tem de ser comunicado com slogans. Ora, a discriminação das mulheres não pode ser comunicada com slogans, é uma coisa profunda, é sistémica, portanto faz parte do sistema. O sistema alicerça-se com base na discriminação. É universal, não há território, não há país, não há espaço em que não haja discriminação das mulheres. É imutável, manifesta-se sempre de acordo com o mesmo modelo, qualquer que seja o nível considerado, do familiar ao global, e é integral. O que é discriminado não é uma característica, não é uma condição, não é uma opção das mulheres, é a sua integralidade. É tudo o que elas são, tudo o que elas representam. E por isso é uma luta extremamente difícil, esta luta que as mulheres feministas, sobretudo, levam a cabo. Eu disse há pouco e quero dizê-lo aqui, eu começo sempre as minhas intervenções por agradecer às minhas avós que me trouxeram até aqui ao colo. Sem a luta delas, em condições muitíssimo mais difíceis do que as da minha geração, que é uma geração anterior à geração da Catarina e da Cristina, muito mais difíceis, em condições muito mais difíceis, conseguiram avanços e conseguiram condições para que me fosse possível ser intérprete, na medida das minhas capacidades, desta luta. Eu acho que começaria por dizer que, de facto, o sistema patriarcal procurou sempre e continua a procurar ver se, enfim, combate quem sai da norma, ou quem tenta sair da norma. Sempre considerou que a condição de ser mulher se reduzia à capacidade reprodutora, à produção de sexo, à atratividade sexual e à função cuidadora. São as três grandes linhas, digamos, de valorização
Valorização, eu gostava mais de dizer utilidade. Porque o sistema, de facto, não valoriza. Porque se valorizasse, por exemplo, o trabalho benévolo feito pelas mulheres estaria nas contas públicas, ao invés de estarem muito preocupados em integrar nas contas públicas os ganhos da prostituição e da exploração da prostituição. E, portanto, quando se esgota a capacidade reprodutora, quando a atratividade sexual se desvanece e quando a competência cuidadora se fragiliza, como é natural, com as condições que decorrem do natural envelhecimento, as mulheres perdem a sua utilidade, ou perdem parte da sua utilidade. É assim que o sistema as vê e é assim que o sistema as trata. Na realidade, a única política pública que neste país, eu me lembro, mas se lembrarem de outras, digam, que tomava minimamente em conta o facto das mulheres terem uma dupla jornada de trabalho e o desgaste da maternidade, foi eliminada em 1993, quando acabaram com a possibilidade das mulheres se reformarem 3 anos mais cedo do que os homens. Porque com o alibi de que se tratava de uma medida de igualdade. Eu bati-me sempre contra isso, com grandes discussões, porque de facto não é tratando de igual forma situações diferentes que se chega à igualdade entre as pessoas, entre todas as pessoas. É tratando o que é diferente como diferente. E, portanto, fazia todo o sentido esta medida, que podia ser chamada uma medida de ação positiva, de acordo com os conceitos tradicionais da intervenção nesta área, e terminou. Eu não me lembro de mais nenhuma medida dirigida, de facto, às mulheres a partir de uma determinada idade. E mesmo agora, com o PRR, ninguém pegou, não há uma verba para renovar a rede terrível, a péssima rede de lares para idosos. E eu tenho para mim que é porque a maioria dos idosos são idosas e não idosos. Porque se fossem idosos, já a rede estaria renovada há muito tempo. Outra coisa que eu acho que também contribui para esta situação é a ideia de que as mulheres são um desvio do modelo padrão. O modelo padrão é o homem e as mulheres são um desvio desse modelo padrão. Aristóteles dizia que as mulheres eram uns homens mutilados. E esta ideia prevalece até hoje. E quem me chamou um pouco a atenção para isso, eu sempre fui um bocado rebelde e refratária, e, portanto, sempre... Mas, por acaso, até tive a sorte, agora pensando de repente, quem me trouxe ao mundo foi uma médica feminista. E quem foi minha ginecologista é uma médica feminista. De modo que... e, portanto, nunca senti esse problema, sempre fui... mas, uma vez numa conversa com uma ativista na área da saúde das pessoas com HIV, ela disse uma coisa que eu não imaginava, é que não existiam medicamentos para as mulheres. Existiam medicamentos, sim, mas o modo como eram as moléculas utilizadas, os recipientes, as quantidades, etc., não correspondiam às necessidades das mulheres. Ou seja, continua-se a tratar as mulheres como uma variante do modelo padrão que são os homens. O que é extraordinário, dado que as mulheres são a maioria, devia ser ao contrário, não é? Até porque as mulheres têm um papel muito maior na reprodução do que os homens. E, portanto, eu ia dizer uma coisa que já não digo. Mas acho que toda a gente a diz. Portanto, é preciso, de uma vez por todas, que se perceba a complexidade fisiológica da mulher e que ela seja integrada no ensino da medicina, que não é integrada no ensino da medicina,
que seja integrada na prática clínica e que seja integrada na investigação na área da medicina. Eu trazia aqui uma frase da Carolina Criado Pérez, porque faz parte das práticas para a comunicação, trazer sempre umas citações, porque se disser que só sou eu a pensar, podem achar, olha, aquela tem a mania que diz umas coisas. Não, mas uma citação que era exatamente isso, que é que historicamente assumiu-se, isto é uma tradução minha, historicamente assumiu-se que não existia nada fundamentalmente diferente entre os corpos das mulheres e dos homens, para além do seu papel na função reprodutora. E, portanto, ao longo dos anos, a formação em medicina tem sido centrada numa norma masculina que classifica tudo o que não se encaixa na dita norma como atípico ou anómalo. Portanto, nós somos as anómalas. Não sei se devíamos fazer um movimento, qualquer movimento das anómalas. As referências constantes, abundam as referências constantes ao típico homem de 70 quilos, quando hoje em dia nem corresponde bem à realidade. Portanto, estas mulheres são mencionadas como uma variante, as mulheres estão neste universo como de facto uma variante. E é um enviesamento da realidade que vem desde Aristóteles, que foi o tal que formulou esta história de as mulheres serem, os corpos das mulheres serem corpos de homens mutilados. É claro que isto tem consequências terríveis, tem consequências para a saúde da mulher, tem consequências porque as diferenças fisiológicas não são levadas em conta, a não ser em termos do aparelho reprodutivo, mas existem muitas outras diferenças, dada a complexidade da fisiologia da mulher, que vão desde a hora da toma do medicamento até à molécula que melhor atua para uma determinada situação. E por isso, talvez... porque exatamente se acha que é tudo a mesma coisa, se pensa que não é preciso olhar e analisar com mais profundidade aquilo que é o corpo das mulheres, para além da sua função reprodutora, até à puberdade e da menopausa até à morte. A mulher é tida só naquela parte em que tem utilidade, são aqueles 30 anos, à volta disso, não é? E depois, fora disso... Pronto, é evidente que hoje em dia há uma sobrevida, a mulher tem uma grande sobrevida e pode exercer, fazer outras coisas, uma conta dos netos, por exemplo, ou ir buscá-los à escola, levá-los à ginástica, ou levar-los à natação, o que seja, mas na realidade ninguém se preocupa por saber como é que ela está e quais são os seus problemas e como é que podemos ajudar a resolvê-los, porque elas são fundamentais, apesar de terem passado, serem pós-menopáusicas, continuam a ser fundamentais na sustentação do sistema social em que nós vivemos. E pronto, eu acho que com isto... Para que não se ponha a falar, nunca mais acabo. O melhor é... Obrigada. Olá, boa tarde. Já fui apresentada e, sem mais demoras, queria-lhes mostrar que em 2025 há um top 10 dos estudos clínicos que foram produzidos e apresentados que alcançaram os gold standard daquilo que é considerado para este tipo de investigação, alcançaram esse gold standard. Há um top 10 e eu trouxe para vocês, estamos a iniciar o ano 2026 e acho que vão gostar de saber. Portanto, top 10 dos estudos clínicos que atingiram o gold standard de investigação científica para a saúde da mulher. Esta senhora é uma investigadora americana, a doutora Kayla Osterhoff, não tem um nome americano, não. E ela é uma neurofisiologista muito preocupada
preocupada, que é como quem diz que trabalha estas questões da saúde da mulher de forma empenhada. E, de facto, quando nós dizemos, ela fez esta investigação e pôde dar-nos este conhecimento, e quando dizemos que em 2025 houve 0 estudos que atingiram o gold standard para a investigação da saúde nas mulheres, acho que é um momento de nós nos começarmos a preocupar. O que falta em mais de 99% da investigação em saúde das mulheres são também 10 pontos que eu não vos vou ler aqui exaustivamente, não vale a pena, mas de onde se destaca uma questão fundamental, que é desde que nós nascemos até que nós morremos, nós mulheres, muito mais do que no homem, por isso é que não tem a expressão, é por dizer respeito às mulheres, destaca-se a saúde hormonal. Portanto, tudo aquilo que desde que nós nascemos até que morremos impacta a nossa vida e tem a ver com essa coisa das hormonas, não é levado em conta nos estudos clínicos. Nenhum. Em 2020, se calhar, antes houve muitos, a gente é que não sabe, não é? Nada. Estamos a falar que estes estudos, ela foi vê-los um a um, todos aqueles que saíram também não são assim tantos, acreditem, mas não havia dimensão da amostra adequada. Não havia correspondência com a prevalência populacional. Não havia dados sobre o ciclo hormonal, o ciclo menstrual, nem sobre o estado hormonal de cada uma. Recolha de dados adequada, resultados reportados por sexo. Ela não encontrou nada disto. Portanto, porquê é que eu trouxe isto? Não foi combinado, mas... Começo por partilhar estes 3 slides convosco por uma razão. É que isto ajuda a situar o ponto em que estamos. Ajuda a perceber por que razão é tão relevante falar hoje de conhecimento, de participação e de mudança informada. Estes dados mostram de forma simples e factual que a saúde das mulheres tem sido construída com lacunas importantes e porque é que temas como a menopausa ficaram tanto tempo fora do olhar clínico, científico e político. Por outro lado, partir deste enquadramento, porque nós somos pessoas de esperança, também permite reconhecer o caminho já feito pela Ana, com o selo, pela Catarina, por mim e por vocês todos que estão a olhar para mim neste momento e a apanhar esta seca, digamos assim. Mas há caminho já feito, há trabalho feito. Hoje existe conhecimento sólido sobre menopausa como um processo natural que atravessa várias fases da vida das mulheres e influencia de forma significativa a saúde física e mental e social. Saúde social. Este conhecimento tem crescido porque há trabalho sério a ser feito na literacia em saúde, na formação de profissionais e é propositado que não está aqui na formação de profissionais de saúde, porque eram outros 500, não temos tempo, na recolha de dados a partir da realidade das mulheres e na construção de respostas institucionais e políticas. Em Portugal, este caminho já produziu avanços concretos ao tornar a menopausa visível no espaço público e legislativo e ao afirmar que a saúde das mulheres deve ser pensada ao longo de todo o ciclo de vida. Ou não? Porque é que há uma parte da história que permanentemente é ocultada? Isso serve a quem? A mim não. E só falo por mim, mas de certeza que não serve a ninguém. Estamos perante um movimento de valorização que coloca a experiência das mulheres no centro das decisões. Cada pessoa pode contribuir pode contribuir para esse caminho comum. E como? Nós propomos que seja informando-se, que se fale com clareza, que se questionem as respostas insuficientes que temos. Esta é a responsabilidade de cada um e cada uma de nós. Apoiar iniciativas responsáveis como esta, que estamos aqui a viver, são formas simples e eficazes de participação. E procurar acompanhamento adequado, que aqui já é mais difícil porque o acompanhamento adequado em menopausa, só quando nos entendermos numa estratégia para menopausa, mas estão coisas a acontecer. Quando o conhecimento circula e é partilhado, criam-se bases para escolhas mais conscientes, para práticas mais cuidadas e para uma maior qualidade na forma como a saúde das mulheres é acompanhada.
Este trabalho é feito de continuidade de diálogo e envolvimento e mostra que é possível avançar com mais reconhecimento, mais cuidado e mais bem-estar para todas. Porque estamos nesta casa, onde este assunto da vulnerabilidade das pessoas é muito importante, não queria terminar sem deixar aqui uma mensagem muito clara. A menopausa impacta todas as pessoas, mas não da mesma forma. O impacto é agravado pelo sexo atribuído à nascença, pela identidade de género, por fatores socioeconómicos, condições laborais, acesso à informação, acesso a cuidados e contextos específicos como menopausa precoce e induzida por doença oncológica. Está hoje documentado por vasta literatura que menopausa tem impacto acrescido em mulheres vítimas de violência doméstica, sexual ou outro tipo de trauma. Mulheres que não tiveram filhos, pessoas portadoras de deficiência e outras com condições mentais e ou físicas que aumentam a sua vulnerabilidade. As políticas públicas têm que reconhecer estas diferenças para serem eficazes. Não tenho mais copianço, não tenho uma frase bonita para citar, portanto, só me resta dizer muito obrigada por me terem ouvido e fazer-lhes um pedido. Posso? Pensem em menopausa, de vez em quando, como uma parte integrante da nossa vida. Não é só da vida delas, é da vida de toda a gente. E estejam atentos àquilo que menopausa impacta na vida e na saúde de todos nós. Pode ser? Bem, a Ana ainda não conseguiu chegar, eu ia sugerir o seguinte. Vou-vos dizer, algumas coisas estão a ser feitas sobre isto e a seguir passava a palavra para podermos conversar um bocadinho antes de termos acabar a sessão um bocadinho antes das 7. Queria dizer-vos o seguinte. No Reino Unido há uma estratégia para a saúde das mulheres e que vem da compreensão dos estudos que foram feitos que dizem que as mulheres sofrem de discriminação no acesso à saúde, não só quando chegam a um serviço de saúde, mas também por causa da investigação, do ensino e da prática clínica. Na União Europeia, eu tenho trabalhado com um grupo de mulheres, eurodeputadas de vários grupos políticos, que querem que aqui também haja, no espaço europeu, uma estratégia para a saúde das mulheres. E falámos e muito sobre, falámos e bastante com várias agências. Uma das agências com quem falamos bastante é com a Agência Europeia dos Medicamentos, que nos explicou o seguinte. Agora, os medicamentos já são testados também em mulheres. Durante muito tempo não foram. As mulheres já estão representadas em média em 30% no que é feito sobre os medicamentos. Para as farmacêuticas é muito difícil, porque as mulheres não são estáveis do ponto de vista hormonal. Têm ciclos, o que faz com que seja mais difícil estudar. Então, o que é que as farmacêuticas acharam? Que era melhor ter medicamentos para quem tem mais estabilidade hormonal, mesmo que essas pessoas não existam. E é assim que são feitos a maior parte dos estudos. E é por isso que é preciso que na política se fale destas coisas. E que seja possível dizer que as mulheres têm ciclos hormonais. E que é possível dizer e exigir que isto não é uma anomalia, mas é a vida de mais de metade da população do nosso planeta. E que não pode ser porque fica mais barato criar medicamentos ou práticas clínicas para pessoas que não existem. Porque nós existimos e a saúde tem de nos responder. Queria dizer-vos que estes temas são muito mais complicados do que parece. E eu tive muita experiência, tive e tenho, de ir a escolas, fazer debates, e estou habituada quando nós estamos com adolescentes e falamos de questões de saúde sexual e reprodutiva, que haja sempre uns risinhos nervosos. Agora, o que eu vos digo é que da primeira vez que numa negociação orçamental nós dissemos que queríamos que as mulheres que estão em estabelecimentos prisionais, que as mulheres sem abrigo
que as alunas das escolas tivessem acesso a produtos menstruais, também houve risinhos nervosos. E isto já me preocupa mais, porque já não estávamos com pré-adolescentes. Estávamos com homens, na verdade, quase tudo homens, a decidirem sobre orçamento do Estado e sobre o direito que tem ou não uma mulher que está num estabelecimento prisional, ou em situação de sem-abrigo, ou uma aluna numa escola, ter acesso a um produto que é fundamental para ela, para a sua saúde, para a sua higiene, todos os meses. E havia risinhos nervosos. Imaginem quando se falou de menopausa pela primeira vez no Parlamento. Tantos risinhos nervosos, como se nós devêssemos ficar todas envergonhadas por haver algum momento na nossa vida em que deixamos de, como dizia Ana Couselo, servir para a reprodução. Digo-vos mais, esta questão não é só uma questão de mulheres, é também uma questão de homens. E é por isso que é tão importante quebrar o tabu da democracia paritária. É por isso que é tão importante que a democracia seja verdadeiramente paritária. Quando debatíamos no Parlamento há uns anos, foi pouco tempo antes de eu sair da Assembleia da República, debatíamos o que é que os médicos de família devem fazer. E debatia-se a saúde sexual e reprodutiva e o facto dos médicos de família terem nos seus indicadores de cumprirem a obrigação de conversarem sobre saúde sexual e reprodutiva com as raparigas a partir dos 15 anos. E eu sugeri que conversassem também com os rapazes. Porque seguramente os rapazes também precisam ter estas conversas, não são só as raparigas. Os rapazes têm seguramente muitas perguntas para fazer. E de certeza que querem falar sobre a sua saúde, sobre a sua vida, sobre o que são, com o seu médico de família, com o seu enfermeiro de família, tanto quanto uma rapariga. Porque quererá um rapaz de 15 anos saber menos do que uma rapariga de 15 anos. Querem saber o mesmo. Sabem o que me disse o deputado do Chega, que estava na Comissão de Saúde? Qualquer dia querem homens no ginecologista e mulheres no urologista. Aparentemente não sabem que as mulheres também têm sistema urinário. É disto que falamos. E, portanto, eu garanto-vos que cada vez que nós nos levantamos para proteger a saúde das mulheres, nós estamos a proteger a saúde das mulheres e dos homens. Cada vez que andamos para quebrar os tabus da nossa política, nós estamos a defender-nos a todos. E hoje estamos aqui a propor uma conversa sobre a saúde das mulheres, porque ela está enrolada em tantos tabus que obriga a discutir coisas que nunca são discutidas. E espera-se que possamos falar delas sem aqueles risinhos tontos de quem acha que há temas que não se tocam. Porque a política tem mesmo de ser disto. A política decide sobre a vida cotidiana. E as suas decisões vão à nossa vida privada também. Porque quando decidimos que saúde temos, quando decidimos como nos organizamos, quando decidimos se há temas que são tabu ou não, estamos a decidir que país somos. E é por isso que eu acho que nesta campanha presidencial temos de quebrar todos os tabus. Falo do tabu do salário que não paga a casa e a fatura do supermercado, da mesma forma que falo do tabu das pensões baixas, que são ainda mais baixas no caso das mulheres, como falo do tabu das mulheres acederem ao poder e poder ser eleitas para uma democracia feita de homens e mulheres, onde todos possamos viver melhor. E é por isso que nestes laboratórios de ideias quero mostrar que pode ser assim uma campanha eleitoral, porque eu também acho que pode ser assim uma presidência. Quebrar tabus, falarmos sobre tudo, construirmos um país melhor. E agora, passo-vos a palavra. Quem se inscreve? Temos aqui gente que sabe imenso sobre isto tudo, que eu estou a ver. Como eu sei que a primeira intervenção é a mais difícil, embora nós já tenhamos falado as três, portanto vamos para aí na quarta, em todo caso, eu disse assim antes de começarmos. Paula, se ninguém se inscrever, tu és voluntária à força. Ora vejam. Pronto. E ela espontaneamente. Não, eu até pus a mão no ar, que era para evitar o constrangimento. Bom, já que estamos aqui a falar sobre este tema, eu vou desde já dizer, eu estou com o período, portanto pode ser que eu sou um bocadinho mais zangada do que o habitual, porque nós temos flutuações do humor também quando estamos menstruadas.
E se calhar está na altura de começarmos a dizer isto abertamente, em vez de sussurrarmos. Estou com o período e então, não é? Isso não tem de ser um desprimor, enfim. Assim como falar de menopausa. E queria aqui... Há duas coisas que eu gostava de partilhar convosco e depois de estar aqui uma pergunta para a nossa candidata à presidência. Primeiro, sou uma mulher de 41 anos e confesso que gostava de preparar o meu caminho para a entrada na menopausa. E aquilo que eu encontro, tirando o teu livro, Cristina, que é uma grande bíblia, e a seguir ao teu já saíram outros, e é ótimo começarmos a ver essa informação, até muito potenciada pela, como é que eu ia dizer isto, a comercialização, a mercantilização da menopausa que tem acontecido, mas pronto, neste momento que seja é um mal maior, ou seja, que venha pela via das marcas, etc., mas que o tema chegue à praça pública, e é realmente um vazio muito grande de apoio, que é, eu nem sei muito bem por onde é que eu hei de começar. Primeiro porquê? Porque eu lembro-me quando tinha 15, 16 anos, ir ao centro de saúde, e lá vinha a enfermeira Helena, que eu estou no mesmo centro de saúde quase desde sempre, e dizia, menina, vamos preparar o seu ciclo reprodutivo, menina, vamos falar sobre contracepção, menina, vamos fazer planeamento familiar. Ora bem, eu estou com 41 anos, eu vou ao mesmo centro de saúde, e até hoje a enfermeira Helena não me chamou para dizer, menina, senhora, vamos preparar a sua menopausa. E eu gostava que o nosso SNS, que consegue ser, e bem, repito, muito proativo a preparar-nos em termos de planeamento familiar, que é essencial para raparigas, para rapazes, para toda a gente na nossa sociedade, gostava de também ter este talento de chegar ao meu centro de saúde e sentir que aqueles profissionais têm as ferramentas para me preparar para aquilo que aí vem. Porque se tudo correr bem, eu vou entrar na menopausa, é sinal que estou viva, não é? E eu gostava de entrar da melhor maneira. E o que eu vejo à minha volta são muitas mulheres que sofrem horrores com a falta de informação em relação à menopausa. Com iliteracia de corpo, com iliteracia hormonal. E muitas vezes acompanhadas em casa pelos seus filhos, companheiros, companheiras e demais familiares, amigas, etc., que também não sabem o que é que lhes vão dizer. E que muitas vezes até fazem risinhos parvos quando alguém começa, por exemplo, com um afrontamento, porque também não sabem como reagir, porque é um grande tabu. Portanto, enquanto mulher que sabe que está a aproximar-se desta fase da perimenopausa, preocupa-me o vazio de informação e de resposta que encontro, principalmente quando se fala do setor da saúde. Falando também do setor da saúde, e agarrando no cana, dizia, outra coisa que eu não me conformo é, nós realmente, enquanto mulheres, parece que somos figuras utilitárias. Não é? E a nossa figura utilitária vai muito para o caminho da reprodução. Enquanto reproduzimos, o país está cá para nós. Mas com limites. E é isto que a mim me aborrece. Que é, se for para dar filhos à nação, tudo certo. Se for para eu decidir sobre o meu corpo, alto lá, que já não pode ser. Portanto, a saúde sexual e reprodutiva tem aqui limites, e os limites estão na mulher ter autonomia sobre o que quer fazer em relação a ela. Segundo, mesmo nesta questão reprodutiva, dá-me que pensar como é que... Já não é 2025, mas isto que eu vou dizer aconteceu em 2025. Em 2025 eu vi o nosso governo e as discussões no Parlamento muito mais preocupadas em perseguir quem quer amamentar até mais tarde, perseguir o termo violência obstétrica, alienando a realidade atroz que tantas mulheres passam. Preferem agarrar nestes dois temas e perde-se muito tempo a debater isto, duvidando da idoneidade das mulheres. É bom que isto se entenda. É sempre, estão sempre a pôr... A mulher tem direitos, até se começar a queixar. E na questão reprodutiva está tudo certo. Podes ir ter filhos, até vamos avançando com alguns direitos parentais, etc. Mas tu começas... E depois não tens creche, mas isso é outro problema. Tudo se faz, é o que a vida nos diz. E neste momento temos mulheres com medo. Deixa-me verdadeiramente aflita ver a quantidade de mulheres à minha volta que engravidam e ficam em pânico. Em pânico porque não sabem onde é que vão parir. Não sabem se vão ter uma urgência obstétrica aberta. Não sabem se vão ser maltratadas dentro dos serviços de saúde. E não é só no público, estamos a falar também do privado.
Temos uma ordem dos médicos que se nega a assumir que há um problema e que esse problema tem nome. E temos no Parlamento partidos que, depois de um avanço tão duro na lei e que se deu nome às coisas, chamou-se as coisas pelos nomes, de repente querem voltar com esse conceito atrás. Portanto, é preocupante porque nós até podemos dizer, ok, para parir e para dar filhos à nação, tudo bem, os apoios estão lá. Mas também não estão. Neste momento, as pessoas têm medo de engravidar, ora porque não vão ter uma creche onde pôr a criança a seguir, ora porque os direitos parentais estão a ser ameaçados, ora porque as urgências estão fechadas, ora porque não há ambulâncias se houver um problema, ora porque podem ser mal recebidas pelos profissionais de saúde. E eu pergunto-me, se fossem os homens a parir, se fossem os homens a menstruar, se fossem os homens a passar pela menopausa, ainda estaríamos nesta discussão? Se fossem os homens a fazer um aborto, ou até de levar até ao fim uma gravidez não desejada, ainda estaríamos a ter estas discussões? Eu diria que não. E será um acaso que estas matérias não sejam uma prioridade do nosso país quando temos uma representatividade, acima de tudo, masculina na nossa política? Será que se uma mulher chegar à presidência consegue pôr estes temas no centro do debate? E é esta a pergunta que te deixo a ti, Catarina. Eu sugeria recolhermos mais uma ou duas intervenções antes de voltarmos para aqui. Quem é que se... Força! Espera, olha, topa o microfone. Vai o microfone a voar. Eu posso. Olá, boa tarde a todos. Não sei muito bem como é que isto funciona, dado que é a minha primeira intervenção assim fora da academia e do SNS. Boa tarde. Exatamente, eu já vou explicar então a parte do laboratório. O meu nome é Érica Esteves, eu sou profissional de saúde, sou técnica superior de diagnóstico e terapêutica em análises clínicas e de saúde pública, atenção que o ID é muito importante. Tenho cerca de 15 anos de profissão. Neste momento trabalho no Hospital de São Bernardo, em Setúbal, no Laboratório de Biologia Molecular. Laboratório de Biologia Molecular que engloba não só... Somos os tais das PCRs durante o Covid, somos nós. Engloba não só a parte de PCR e tudo o que se passa com o Covid, mas também tudo o que é de virologia, ou seja, lidamos com as amostras dos reclusos, das reclusas, lidamos com a população LGBT, por aí afora, lidamos com muitos casos muito complicados de jovens, de idosos, pessoas contaminadas com tudo e mais alguma coisa que possam imaginar. O nosso laboratório orgulha-se de ser extremamente pequenino. Somos uma equipa muito pequenina, somos mulheres todas, já tivemos lá um homem, coitado, mas saiu-se bem, o nosso Pedro. Orgulhamos-nos de ter durante o Covid, ninguém sabia quem nós éramos no Hospital de São Bernardo e de repente toda a gente sabia onde é que era o nosso laboratório. De repente tínhamos filas de auxiliares a entregar amostras e dizer, vocês estão aqui afinal. E nós, sim, sempre aqui estivemos, do género. Graças ao Covid não teve não só coisas más, mas também teve coisas boas. Os técnicos TSDTs, para não estar aqui a dizer este palavrão todos os dias, éramos uma classe profissional completamente esquecida, completamente, eu digo-vos, as pessoas que estão no topo da cadeia, por assim dizer, e as pessoas que nos coordenam e nos controlam, tratam-nos como empregados. Nós somos empregados para eles, somos preparadores de laboratório e nós salvamos e lidamos com vidas todos os dias. Ou seja, se eu me enganar a pôr um controle de qualidade e se a minha técnica analítica não for validada, se eu estiver num dia não, eu posso mudar a vida de uma pessoa. Essa pessoa, se não tomar a medicação quando deve, ou se não tomar o antirretroviral no momento adequado, no momento dirigido, no momento importante para a sua vida, a pessoa pode simplesmente ter uma quebra no seu sistema imunitário e vai parar à cama de um hospital. Isto aplica-se muito a pessoas, não só portugueses, temos uma população em Setúbal, vou falar do caso que eu conheço, temos uma população imigrante muito, muito elevada, temos uma discrepância social enorme em Setúbal, temos muitos bairros sociais,
Não preciso de vos lembrar o caso da Jéssica, que foi uma coisa que a todos nos chocou terrivelmente. Foi uma consternação naquele hospital, foi horrível. Posso-vos dizer que as análises da menina passaram por mim também, e que foi muito mal perceber o que tinha acontecido e ouvir certas e determinadas declarações. Mas pronto, politiquice à parte, a criança, infelizmente, não está entre nós. O que é que eu vos posso dizer? Somos um laboratório muito pequenino, crescemos, temos muito orgulho, houve auditorias, houve uma série de situações e neste momento temos uma acreditação por parte dos auditores, por parte nacional, por parte de uma empresa acreditada e estamos todas muito felizes e trabalhamos com muito empenho, com muito gosto, discutimos muito, mas faz parte e tentamos sempre fazer o melhor todos os dias. Não preciso de relembrar o porquê de vocês, não são vocês, digo toda a gente, ir bater palmas durante o Covid. Pronto, cá está. Nós trabalhámos horas imensas, deixámos as nossas famílias, entrámos em casa com medo. Perdemos pessoas também somos pessoas, não somos super-heróis. E recebemos uma miséria de salário em comparação com um biomedical scientist no Reino Unido, que eles, quando veem o nosso currículo, basicamente acham que nós somos médicos. Não, nós tivemos 4 anos de licenciatura. No meu caso, ainda andei ali pelos mestrados e simplesmente fiz Erasmus e simplesmente disseram, bom, tu estás no 3º ano e tens uma preparação fantástica. Portanto, de louvar a educação dos portugueses, dos jovens e de toda a gente que estuda em Portugal, os italianos ficavam parvos a olhar para nós, como é que vocês estão no 3º ano e sabem isto? Como assim? A nossa educação, quer pública, quer privada, é muito boa e recomenda-se. A academia continua a elaborar trabalhos incríveis, fantásticos, e é necessário apoiar a educação. Sem educação, sem saúde, não se vai a lado nenhum. É pelo menos aquilo que eu vos queria deixar aqui patente. Portanto, acho que não preciso dizer que trabalho no SNS com um extremo orgulho. Todos os dias lá vou eu com uma alegria enorme. Sou também, acho que, apaixonada por direitos humanos e também pela justiça humana e social. Quanto ao tema que aqui se debate hoje, para não me alongar muito, escrevi aqui umas quantas coisas que gostaria de partilhar. Quando a ciência serve apenas um corpo padrão, ou tende para o lado masculino, em termos dos profissionais na saúde, ou na investigação científica, estamos perante, meus caros, meia ciência. O sistema falha, não há justiça social, nem justiça para todos, nem para todas. Doentes, utentes ou profissionais da saúde. Estes são os todos e as todas. O SNS, que é uma das grandes conquistas de Abril, é de todos e de todas nós. Portanto, deste modo, a desigualdade latente entre sexos não se trata de um acaso biológico ou então de lotaria. Trata-se é o resultado de escolhas políticas. É necessário garantir a equidade, e este é um dever do Estado. Portanto, um candidato ou um Presidente da República é, digamos, guardião desta necessidade, disto. É então um direito básico e essencial. E posto isto, a igualdade de género entre homens e mulheres e das pessoas LGBT+, acho que não me esqueci de ninguém, em toda a sua diversidade, e fazendo aqui um pequeno parênteses às pessoas LGBT+, eu fiz colheitas de produtos biológicos durante, ainda hoje faço, muito tempo, e observei em primeira mão o sofrimento que estas pessoas têm quando estão em transição, quando não sabem muito bem para onde é que são de virar, quando não sabem o que hão de fazer à sua vida. E muitas das vezes chegam ali em jejum, a chorar, a pedir 2 segundos da nossa atenção, como técnicos, enquanto lhes tiramos sangue, porque não se esqueçam, são pessoas, têm medo, estão aflitas, não sabem o que é que se vai passar ali.
Não compreendem para que é que são tantos tubos. Não percebem. Dizem, mas vou ficar com sangue suficiente? É horrível vê-los chorar e vê-los e saber que nós só temos ali raros minutos para estar com aquelas pessoas e perceber que elas ou não têm apoio por parte do Estado, das entidades, do que quer que seja, não têm um apoio psicológico. Não tem, é horrível ver pessoas jovens, e não só, pessoas trabalhadores do sexo, os reclusos, que também vão lá muito ao hospital, e vão algemados mesmo, é todo aquele aparato que vocês veem nos filmes. É terrível estar anos e anos a lidar com isto e ver que as pessoas veem num técnico de análises alguém que, sei lá como vos explicar, alguém que não conhecem de lado nenhum e que naquele momento vão tirar sangue e vão desabafar. Portanto, não é fácil, e miúdos novos que às vezes estão completamente desorientados e vão-nos perguntar, mas com quem é que eu posso falar? E olha, eu aqui não te consigo ajudar, mas olha, não sei, deixa-me ver, fica com o meu número, quantas vezes? Quantas vezes? E eles ligam. E contactam, não ligam, que já não se usa ligar, vamos às redes, pronto. Pronto, o que eu queria dizer, em toda a sua diversidade, quer no acesso à saúde, por parte do povo, às carreiras, e então, ou então à investigação clínica. Isto não se trata de ideologia, é ciência, é política pública, é justiça e é direito. Eu posso-vos falar, tenho aqui apontadas... Sim. Posso-vos falar, exato, posso-vos falar de artigos científicos em que as mulheres não são privilegiadas, a discrepância no acesso à saúde e a opinião de milhares profissionais de saúde. De qualquer modo, parabenizar a Catarina aqui por todo este trajeto. Gostaria também de perguntar, se possível, qual é a ideia ou qual é o objetivo para a carreira dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, atenção, de todas as áreas somos muitos, não é só análise, é radiologia, é cardiologia, é tudo o que possa, fisioterapia. Qual é o plano? Qual é o plano do governo? Por exemplo, nós temos 4 anos de licenciatura, os enfermeiros também, os nossos colegas enfermeiros, e os nossos colegas enfermeiros, por terem uma ordem profissional, conseguem muito tudo o que idealizam. E nós temos uma discrepância em todos muito elevada. E obrigada. Obrigada, Érica. Nós vamos ter que ir acabando porque eu vou gravar a prova oral no Fernando Alvim daqui a bocadinho aqui na escola, desculpem, para ser completamente sincera. A Ana Marco mandou uma mensagem a dizer que se libertou agora, o que quer dizer que ela vai chegar cá quando nós já tivermos acabado. Pronto, peço-vos desculpa por isso. Aconselho-vos ainda assim que vão ao Instagram da Ana Marco, porque ela tem algumas coisas mesmo muito interessantes sobre isto e de uma forma diferente, e é sempre bom ouvir-as de uma forma diferente. Se calhar passava-vos a palavra para dizer mais alguma coisa que estas reflexões tenham suscitado. Pode ser antes de encerrarmos. Quem é que quer começar? Ok, força. Só para expressar aqui uma preocupação que a Paula Cosme Pinto também expressou e que é a expressão desta comunidade que eu represento, a Comunidade de Saúde em Menopausa da Associação Portuguesa de Menopausa. Nós acordamos menopausa. Não se falava de menopausa até 2019 neste país. Acordamos. Menopausa passou a fazer parte do diálogo social. Portanto, parabéns para nós, porque o conseguimos fazer. Neste momento, a nossa preocupação é precisamente o facto de o mercado que está a tomar conta das necessidades que se levantam a seguir a um problema real, que tem que ter resposta. É o mercado. E isso cava as desigualdades entre quem tem dinheiro para comprar produtos que o mercado apresenta e quem não tem. Está tudo bem porque é vida. É vida e é em todas as áreas. O que não está bem aqui é que é a única área dentro da saúde da mulher
em que o Estado não se pronunciou ainda. Há 2 artigos no Orçamento do Estado de 2025 que transitaram para o Orçamento do Estado de 2026, por pressão do Bloco de Esquerda, do PS e do Partido Livre, impulsionados pela Associação Portuguesa de Menopausa. Mas é preciso sair do papel para que isso se transforme em realidade e em resposta às pessoas reais. Projeto na lei é importante, passa a estar inscrito, mas enquanto não sair daí nada acontece. Por isso é que a Paula não sabe o que é que há de fazer à vida dela com 41 anos, porque não há resposta para ela para já. Portanto, nós estamos nesta luta e há coisas a acontecer. Em 2019 fazia-se uma pesquisa por menopausa no Google e aparecia colas para dentaduras, resguardos, enfim, era tenebroso. Neste momento aparece a Associação Portuguesa de Menopausa, aparecem produtos do... Enfim, não quero dizer marcas comerciais. Portanto, há um caminho feito e é essa palavra de esperança que quero deixar. Muito à conta daquilo de pessoas que estão para se chatear. Estão a ver aquela, não estou para me chatear com isso? Felizmente há pessoas que estão para se chatear com isso. E essas pessoas normalmente são deste lado. Obrigada. Obrigada. Só 2 ou 3 chamadas de atenção. A primeira é que as mulheres pagam impostos, portanto têm direito aos serviços. E têm direito a produzir decisão. Portanto, está em causa, fundamentalmente, uma questão que está a montante destas questões todas que estamos a falar, que é o poder. As mulheres têm de querer o poder e têm de exigi-lo e têm de exercê-lo. E não como meras acompanhantes dos homens políticos ou apoiantes dos homens políticos, não como his master's voice. E isso, infelizmente, ainda acontece hoje. Há mulheres que podem estar nos sítios e não têm capacidade de ter voz, não têm voz. E nós que estamos do outro lado, estamos cá em baixo, podemos dar-lhes força. Como, por exemplo, iniciativas que têm havido noutros lados, porquê é que nós não as fazemos cá? Lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos existia, agora na Trumplândia não sei como é que será, mas nos Estados Unidos, antigamente, quando eram os Estados Unidos, havia a Emily List, que era um fundo para o qual as mulheres contribuíam e que apoiava as mulheres que se queriam candidatar a lugares de decisão política. É este tipo de iniciativas que têm que ser feitas também. Para além disso, cada mulher tem de perceber que não está sozinha, que é outra coisa que é para mim muito importante. Tem de perceber que existem mulheres disponíveis para serem irmãs, irmãs no combate, irmãs pelos direitos que nos assistem e que nos são negados há séculos, há milhares de anos. E, portanto, para muitas das coisas que são aqui faladas, há muitos remédios, mas há um remédio que é a democracia paritária. É o que está a montante, é o poder. O poder é uma questão fundamental e as mulheres têm de exigir o poder e têm de dizer que não é legítimo serem os homens a tomarem todas as decisões em nosso nome. Nós não lhes passamos procuração nenhuma, eu não passei procuração nenhuma, eu vejo-me limitada pela sua produção política a ter de votar em alguns homens que eu não gostaria de votar. Mas, de facto, a questão é... Depois há outras questões que é, de facto, como a Érica falou, há questões que têm a ver com a intercomunicabilidade. Há pessoas que têm uma experiência fabulosa e essa experiência nunca passa. Não faz escola, não passa para cima, os decisores estão-se nas tintas para a experiência adquirida. Caramba, é um ato de inteligência reconhecer a experiência adquirida. É um ato de inteligência. Senão não avançamos. A humanidade não avança se não tomar em conta o conhecimento acumulado. Finalmente, só para terminar, as questões da menopausa, de facto é isso. Eu tive uma sorte, tive uma mulher fabulosa, que era a Maria da Purificação Araújo, que foi minha médica durante 50 anos. Eu sei que ela, que a conhecem, e que ela foi também, e é uma feminista.
Mas também contribuiu muito, também elucidou muito a Gloria Steinem na MS, porque foi ela que fez com que eu não fizesse terapia hormonal. Cada um tem a sua escolha e tem que ter a possibilidade, tem que ter a literacia suficiente para fazer as suas escolhas. Não pode fazer as suas escolhas no vago. Mas, fundamentalmente, por favor, exijamos poder. Obrigada. Obrigada. Queria responder a 2 perguntas concretas. Começava pela Érica, que perguntava qual é o plano. Qual é o plano? Nós, na saúde, temos muitas profissões que são maioritariamente e esmagadoramente de mulheres. E talvez quando olhamos para as profissões da saúde, que são tão especializadas, que exigem tanta qualificação e têm tanta responsabilidade, e depois vemos como têm salários baixos, possamos também explicar porque é que em Portugal há desigualdade salarial entre homens e mulheres e, infelizmente, os estudos dizem-nos que quanto mais estudam, mais é o gap salarial entre homens e mulheres. Nestas profissões da saúde explica-se bastante isto. O desprezo pelas profissões em que há muitas mulheres altamente qualificadas e com uma enorme responsabilidade é um dos maiores problemas para a igualdade no nosso país. E é por isso que eu não sei qual é o plano, mas sei qual é o plano que uma Presidente da República exige. É um plano da igualdade, é o plano da paridade. Queria também responder à Paula Cosme Pinto se acha que uma Presidente da República podia ajudar a virar o jogo e a virar o debate. Eu acho que sim. Acho que somos vezes demais confrontadas com a ideia que temos de ter moderação nos passos que temos de dar. E eu queria me perguntar o que é esta moderação. É aceitarmos que mulheres com uma enorme formação recebam salários que são pouco mais do que o salário mínimo? Como a Érica nos explicava ainda agora. Teremos de ser moderadas a dizer, enfim, mas olha, é assim. Ou podemos ter a radicalidade, ou se quiserem, a exigência de dizer que a qualificação tem de ser respeitada, que tem de ser respeitado quem trabalha, que tem de ser respeitada a responsabilidade das pessoas e, portanto, que não vamos continuar a esperar por uma promessa de igualdade que nunca mais chega e será lá muito à frente, porque queremos a igualdade agora e no tempo das nossas vidas. Eu proponho que, contra a moderação que significa deixar tudo exatamente na mesma, haja a política da exigência de construir um país melhor e de termos mesmo a democracia paritária, essa democracia em que as mulheres também decidem sobre a vida, em que homens e mulheres decidem em igualdade e em que as mulheres não têm de passar procuração a homens que, muito sinceramente, não as convencem. Esta exigência que traz a Ana Conselho é a exigência que aqui está também. E queria agradecer-lhe muito estar aqui hoje, com a forma como reflete sobre tudo isto e agradecer à Cristina também este caminho que temos feito em conjunto. Agradecer a todas as pessoas que vieram aqui e que viram uma coisa tão estranha como na campanha presidencial vamos falar de saúde e mulheres e ainda assim no fim de tarde, um dia de semana, cá vieram. Quer dizer que se calhar isto também é mesmo democracia e também é preciso debater. E dizer-vos que às vezes é muito difícil que numa campanha presidencial se fale do concreto da vida das pessoas. Mas eu insisto, eu acho mesmo que é preciso falar da fatura do supermercado, da renda da casa, do direito à saúde, do direito à igualdade, da democracia paritária. E acho mesmo que precisamos de falar de novas formas de fazer política e que a democracia se reforça quando sai do debate institucional, em que se discutem cartas e conselhos de Estado, para podermos ouvir as pessoas e falar da saúde, falar da vida de todos os dias, falar das crises do país, e uma Presidência da República que seja capaz de perceber que a democracia é muito mais do que as instituições e é feita de quem se une, de quem toma voz, de quem quer decidir, de quem tem projeto. Assim é que é uma democracia forte, que essa
é o trabalho de uma Presidente da República e esse é o trabalho a que me proponho e sei que esse é o trabalho que também faço convosco, porque aqui estão das pessoas com que mais tenho aprendido ao longo deste caminho e sei que este caminho fazemos sempre juntas. Muito obrigada.